Olá, nesta edição do programa Cena Aberta, o meu papo é com o escritor Eduardo Prazeres. Vamos falar, sim, diversas obras que o Eduardo já disponibilizou para o público, mas também do seu mais novo projeto, que é o livro mais recente, e esse a gente vai destrinchar todo. Bem-vindo, viu, Eduardo? Muito obrigado, Alexandre. Dá logo esse livro aqui, gente. Vai ser. Um dia em 1823. Antes da gente chegar em 1823, ou da gente fazer, né, essa volta no tempo, vamos fazer uma linha do tempo sobre os seus livros já publicados? Vamos sim. Eu comecei escrevendo poesia, né? Eu publiquei o meu primeiro livro chamado Reflexos do Nada em 2002, 21 anos atrás, né? E aí depois eu enveredei pela prosa de ficção com um livro de contos chamado Balada Suburbana, publicado pela nossa Leia Tito Filho, saudade da Leia Tito Filho. E aí depois veio a minha trilogia sobre a lenda do Crispim, que foi a obra que mais me projetou, né, tanto a nível regional como nacional, com 3 livros, né? Crispim, a Sétima Virgem, lançado em 2013, A Fortaleza de Crispim, lançado em 2017, e Para Sempre Crispim, lançado em 2019, desculpe. E teve também um livro chamado Sárdiros, a Terra Lendária do Agreste, que foi lançado, esse sim, em 2018. Ele chegou a ser publicado por uma editora de São Paulo, a editora Selo Jovem. Inclusive, na Bienal de São Paulo de 2018, o editor me ligou dizendo que o livro tinha esgotado no stand da editora no primeiro dia. Foi ótimo, recebi vários feedbacks de leitores de fora do Piauí, pessoas que nunca vieram ao Piauí lendo literatura piauiense através dessas obras, né? E agora, Um Dia em 1823, mais recente. A gente tem observado que a literatura piauiense, principalmente nesse universo do realismo fantástico, tem aberto muitos caminhos, assim. É algo que até bem pouco tempo atrás, se eu estiver errada, você me corrija, porque eu não conheço todos os escritores, e enfim, né? Mas eu acho que essa presença do realismo fantástico na literatura piauiense era bem menor, né? Com certeza, com certeza. Até, assim, eu ouso dizer que eu fui um dos pioneiros. Sim, aqui na região. Eu também, né? Ouso. Era uma manifestação assim, muito, muito tímida na literatura piauiense, né? A nossa literatura, tradicionalmente, ela é uma literatura mais social, né? Uma literatura mais realista. E depois que eu lancei o Crispim, a Sétima Virgem, em 2013, a gente viu aí realmente um proliferar, né, da literatura fantástica. Eu acho que principalmente autores jovens se encorajaram mais, né, para publicar seus livros, e hoje existe toda uma gama de escritores piauienses produzindo, inclusive ficção científica, né, que é uma coisa mais nova ainda na literatura piauiense. Esse meu novo livro, por exemplo, ele transita entre o realismo fantástico e a ficção científica também, além da ficção histórica. Nós vamos ter um momento especialmente para essa obra, mas eu queria também falar sobre essa possibilidade hoje da publicação online, e que ela tem, claro que já existe há um bom tempo essa possibilidade, mas essa ferramenta tem cada vez mais conquistado os leitores pela facilidade. Eu prefiro manusear, mas a facilidade de ler um livro em qualquer lugar e de tornar também acessível, né? Porque é muito mais em conta você adquirir um título para poder ler de maneira digital. Sim, sem falar que democratizou muito para os escritores iniciantes, né? Porque hoje existem plataformas digitais, a mais conhecida delas, a Amazon, que o autor independente pode chegar lá e disponibilizar o seu livro, né? Sem todo aquele procedimento clássico de uma seleção por uma editora, que é o que todo mundo sonha, porque apesar de ser muito restrito, de ter toda uma seleção muito rigorosa, mas é o que acaba compensando mais para o escritor, publicar por uma editora tradicional, né? Receber os seus royalties, e aí vai ter todo o apoio no projeto de marketing da obra, né? Quando você publica independente, isso é bem mais difícil, mas pelo menos se torna conhecido, porque existem vários caminhos. O ruim é o caminho do nada. Exatamente. E esse se tornar conhecido é que é o grande barato dessas plataformas digitais a que você se refere, porque a partir disso, muitas vezes o autor consegue um contrato com uma grande editora. Isso já aconteceu com vários autores, né? Maravilha. Eu fico muito feliz porque eu acompanho a sua trajetória já há um bom tempo, né? Verdade. E
quando você chegou com com o primeiro livro da trilogia, eu lembro que você comentou assim, já estou com os meus livros todos assim no ponto, mas é muito difícil publicar, é muito difícil. E aí a gente vê um boom das suas obras, né? E hoje, quando a gente fala de você, e eu já tive essa experiência de chegar e comentar assim, gente, o Eduardo Prazeres, aquele, né? E faz referência à obra, né? Que bom. Essa ligação que torna o artista, o autor, né? O escritor, às vezes o ator, que eu sei que você também com uma linha tão tênue entre ele e a obra. Sim, e eu tenho a felicidade de lhe dizer, sem nenhuma demagogia, que eu devo parte disso ao seu programa, aos seus programas, né? Porque eu venho aqui eu já vim no Pauta Cultural algumas vezes, aqui no Cena Aberta, e esse é um espaço maravilhoso, preciosíssimo para o artista, né? Nenhum artista nasce já conhecido, né? E aqui na nossa região, você tem me dado um espaço maravilhoso. Cada vez que eu lanço um novo livro, você nos honra com esse convite. E isso... sem lançar, você pode vir. Obrigado. Isso ajuda muito a projetar o trabalho da gente. Já aconteceu de eu chegar em cidades do interior do Piauí, onde eu nunca tinha andado, e alguém chegar para mim, eu lhe vi no programa da Alexandra Teodoro. Ora, que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, né? Olha, vamos já destrinchá-lo no próximo bloco, tá certo? Sim. Mas, aqui você vem um dia em 1823, mas você como ator também, tenho visto as suas atuações, você tem visitado, né, a história, revisitado a história, sempre participando das obras da batalha, relacionadas à Batalha do Genipapo, outras montagens também pelo Piauí afora. Fala um pouquinho para a gente desse seu momento como artista. Tem a Lia também, né? Sim, é verdade. A Batalha do Genipapo é um dos temas assim que mais me fascinam, né, na cultura piauiense. Principalmente hoje, como graduando do curso de História, né, eu tenho investido muito nessa pesquisa. Mas, assim, existem algumas produções locais, como o espetáculo Batalha do Genipapo, que é produzido anualmente, né, pelo governo do estado, que desde 2018 eu venho participando, a não ser 2020 e 2021, em função da pandemia, quando não houve o espetáculo, né. E eu tenho até usado essa participação como pesquisa, justamente para esse livro, né. Além do espetáculo Batalha de Genipapo, eu participei também de uma série de TV chamada Genipapo, a Fronteira da Independência, né, em 2021. A produção foi em 2021 e ela acaba de ser reprisada numa emissora local. Então a gente vem se inserindo nesse universo de estudo, de pesquisa sobre a Batalha de Genipapo, porque é um dos marcos da história e da memória do povo piauiense e que não tem o seu merecido espaço na historiografia nacional, né? Então acho que compete a nós, artistas, pesquisadores, jornalistas, exigir, né? Que isso aconteça. Exatamente, bater nessa tecla, mostrar, olha, isso aconteceu aqui. Você vê que a Inconfidência Mineira, uma pessoa foi morta, foi executada, e isso está em todos os livros de história do Brasil. E na Batalha do Genipapo, centenas de pessoas morreram num único dia, lutando pela independência do Brasil, né? Isso proporcionou que hoje toda essa região de Piauí, Ceará, Maranhão e Pará fosse uma região anexada ao Brasil. Isso simplesmente não está nos livros de história nacional. Então, como assim? Né? Quer dizer, ou seja, o Piauí ele mudou a geografia. Com certeza, o Brasil hoje poderia ser um território bem menor, toda essa nossa região poderia ser ainda colônia de Portugal ou uma república, né, separada do Brasil. Então nós temos essa unidade territorial graças à Batalha do Genipapo. E que precisa ser feita essa reparação nos livros de história. Né? A gente busca através da linguagem do romance. A gente brinca muito assim, mas é coisa séria. Quantas vezes a gente ouviu falar em anos anteriores de que o Piauí nem no mapa estava e realmente haviam livros de história do Brasil que não tinha o Piauí no mapa. Não tinha mesmo, não é lenda. Realmente não tinha. Verdade. Né? Então isso é realmente gravíssimo. Eu vou para o próximo bloco, mas eu queria ler isso aqui antes da gente sair para o intervalo, que é logo a primeira página do seu livro, um texto que você publicou aqui do Jonathan Lethem, que é romancista e ensaísta norte-americano, e você diz o seguinte:
Ele diz o seguinte, né, entre aspas, citado por você: a verdadeira máquina de viagem no tempo é o cérebro. Aqui estamos constantemente recuando através de diferentes versões de nós mesmos, memórias e devaneios, caminhos alternativos onde podemos acabar em algum lugar diferente. E é isso que as histórias de viagem no tempo cristalizam para nós. É um modelo de consciência que está constantemente rebobinando com toda a liberdade através do tempo e então se encontra presa novamente no mundo real. Ou seja, memórias, memórias, memórias que não devem nunca serem esquecidas. Quer comentar? O Jonathan Lethem, ele é um romancista americano que trabalha com ficção científica e ele escreve sobre viagem no tempo, e eu achei interessante essa citação dele, que inclusive foi citada pelo James Cameron, né, no documentário que ele tem sobre o trabalho dele, porque o livro é sobre viagem no tempo, né, é uma obra que mescla ficção, a gente vai falar disso já já, né, ficção histórica e realismo fantástico, e a parte do realismo fantástico é sobre viagem no tempo, e aí eu achei interessante iniciar com essa citação dele. É maravilhoso. A gente vai para um rápido intervalo e tem até Fernando Pessoa aqui abrindo o livro, então já já a gente conversa sobre essa obra maravilhosa, Um Dia em 1823, do Eduardo Prazeres. O mesmo autor, olha que massa, da trilogia A Lenda de Crispim. A gente volta já. Atenção, telespectadores da TV Assembleia, nós estamos de número novo, 17.1. Para sintonizar o nosso novo número, acesse o menu da sua TV. Vá em configurações e coloque em sincronizar canais automaticamente. Aguarde finalizar a busca e pronto! Agora você assiste a TV Assembleia pelo 17.1. Esse é o novo número do nosso canal. Uma TV feita pra gente. TV Assembleia é o que liga. Voltamos com o programa Cena Aberta. Nesta edição, meu papo é com Eduardo Prazeres, o mesmo autor da trilogia A Lenda de Crispim. A gente está conversando sobre o livro, a obra dele mais recente, né? Um Dia em 1823. A importância desse recorte, Eduardo? A importância desse recorte, para mim, é justamente essa busca de tentar, através da linguagem do romance, da ficção, inserir mais a história da Batalha do Genipapo, né, nessa gama de conhecimentos que nós temos sobre o Brasil colonial, o Brasil da independência. A historiografia tem feito isso de maneira muito tímida, né, nós temos poucas obras sobre isso, e como todo romancista é meio xereta, eu pensei, bom, se eu mandar um romance sobre o tema, de repente a gente consegue emplacar mais um pouquinho, né? E aí veio a ideia de escrever o livro. Na verdade, essa ideia ela é dos anos 90, quando eu morei na cidade de Campo Maior. Eu morei lá durante 5 anos, né? E já conhecia a história da batalha, mas lá, ouvindo os relatos orais, isso alimentou muito, e esse romance viveu na minha cabeça por muito tempo. E o recorte do 13 de março em si, que é o dia da Batalha de Genipapo, para mim é importante porque é o momento mais dramático de toda a história da independência aqui no Piauí, né, quando a coisa realmente acontece, né? Então acho que esse impacto, né, daquele momento ali que precede a batalha, que é o que acontece nesse livro. Nós temos a história aí das 24 horas anteriores ao momento da batalha e depois a batalha em si. Eu acho que esse momento mais dramático é o que chama mais atenção nessa história, porque a partir disso você consegue imergir o leitor no desejo de conhecer melhor essa história. No final do livro, inclusive, ele tem um sumário narrativo, um apêndice, né, com um sumário narrativo da história da Batalha do Genipapo, contada do ponto de vista historiográfico, né? Você tem o romance e nas últimas páginas do livro, para um leitor, por exemplo, que não conhece a história do Piauí, que nunca ouviu falar da Batalha do Genipapo, se ele quiser mais detalhes, entender, né, tem lá o apêndice contando a história da batalha com antecedentes, né, porque como você fala, de repente a pessoa se interessa pela obra, até pelo título, que é super interessante, mesmo quem não conhece a história da batalha, quando você vê assim, Um Dia em 1823, e a gente já teve outros livros de literatura mundial
que trabalha com essa jogada das datas, Sim. né? Então, o leitor, ele de repente tem aquela memória de outras obras, Sim. né? Nesse sentido, e aí se apaixona. Às vezes a gente se apaixona logo pela capa, né? Pelo título, enfim. Verdade. E aí começa a ler e de repente ele não tem conhecimento da história, aí vai lá no apêndice e ele consegue se situar Exatamente. diante daquilo. Exatamente. Porque o romance, ele não pode ter uma linguagem didática, né? Porque Sim. ele vai fugir ao seu propósito. Então, ele tem a linguagem do romance. Então, o leitor que não conhece a história da Batalha de Genipapo, a história do Piauí, ao ler o romance e ter esse desejo de tentar entender melhor o que é isso, ele nem vai precisar recorrer de imediato a fontes externas. No próprio livro, ele vai encontrar um apêndice no final com a narrativa historiográfica da Batalha de Genipapo. E aí o Robson Lima, ele coloca, não é a primeira vez que o Eduardo promove prazeres aos leitores. O Robson Lima é doutor em História, né, professor do programa de pós-graduação em História da UFP, e ele me deu a honra de escrever o prefácio desse livro. Eu enviei os originais para ele, como uma maneira de pedir um primeiro feedback ali, e ele leu muito rapidamente e me honrou com esse texto que virou o prefácio do livro. E ele ainda coloca, como ele escreveu, não é a primeira vez que o Eduardo promove prazeres aos leitores, fazendo essa jogada com o seu sobrenome, né? E ele diz, pelo menos para mim, começou com a saga de Crispim, a trágica lenda, um dos símbolos folclóricos da capital do Piauí, ficou recheado de aventuras, romances e muito mistério, porque aí ele faz aquela referência ao Cabeça de Cuia. É o que eu disse para você, né? A trilogia A Lenda de Crispim foi o trabalho que mais me projetou como escritor. Você vê que mesmo falando do novo livro, o leitor tem essa referência da Lenda de Crispim. Foi o que eu te disse. Isso é bacana porque é algo que é uma ligação, é como um filho, né? É uma ligação eterna. E é um filho mesmo, né? Inclusive tem essa frasezinha logo abaixo do meu nome na capa do livro, o mesmo autor da trilogia A Lenda de Crispim, que foi sugestão de leitores, né? Eduardo, coloca isso na capa, porque o leitor que, assim, vai te conhecer pelo teu nome, mas é legal essa referência. Você já viu que os leitores, os autores bastante conhecidos a nível mundial, eles usam essa tática. Muito isso, né? Você pega um livro do Dambrau, tá lá, o autor de Código da Vinci. Autor de Código da Vinci. Porque vira uma marca, realmente. Isso é legal, porque cria um link gostoso entre a gente e o leitor, né? Às vezes o leitor nunca leu um livro daquele autor, mas já ouviu falar naquele livro que tanto projetou o nome dele. É o autor desse livro. Eduardo, aonde que está o limiar, o ponto que transpõe a realidade para a ficção, ou a realidade para o realismo fantástico na sua obra? Neste livro especificamente, o ponto está no aspecto viagem no tempo. Nós temos um personagem, o protagonista da história, que ele sai da nossa época, do século XXI, e vai vivenciar o dia 13 de março de 1823, né? Como isso acontece, eu esqueci. Quem lê, me conta depois. Parece-me que você é um apaixonado, por exemplo, pela trilogia também, né? De Volta para o Futuro. Com certeza. Inclusive tem uma fala de um dos personagens que ele fala do Mike McFly, né? Fala do DeLorean lá, que é o carro, né? Que viaja no tempo. Com certeza. Essas referências, elas são eternas, como você acaba de dizer, né? Porque elas cristalizam, né, no imaginário da gente e não tem como fugir. Inclusive eu estou assistindo uma série bem atual sobre essa questão do tempo, da viagem no tempo, em que os personagens falam o tempo todo de Volta para o Futuro, né? É uma referência incrível. E sim, esse ponto da viagem do tempo, ele é o que dá essa quebra em todo o realismo da história, porque nós estamos falando de um romance histórico, né? Só que eu até digo aí no texto inicial que ele é um romance histórico também, né? Mas ele faz essa mescla, ele faz esse link com o realismo fantástico. E junto a essa narrativa da história da Batalha de Genipapo, nós temos essa narrativa paralela de um personagem que se desloca no tempo e vai ser testemunha ocular da batalha, né? E ele vai viver um grande dilema, porque ele é do século XXI, ele sabe o que aconteceu. E estando lá, ele tem o poder de modificar os fatos, né? Ou seja, e ainda tem um detalhe. Tudo o que está relatado, apesar de ser uma obra de ficção, tudo que está relatado
real. Como a gente Perfeito. vê, eu estou fazendo referências assim, revisitando outras obras para fazer essa referência com Ótimo. você. Como a gente vê, por exemplo, na literatura que é destinada aos feitos do rei Arthur, por exemplo, todos aqueles lugares existem. A Sim. grande maioria das pessoas citadas no romance, ali nas Brumages de Avalon, por exemplo, Sim. eles existiram mesmo, as pessoas, os nomes todos são reais, Sim. de pessoas Com certeza, reais, com certeza. né? Inclusive no livro tem sim, né, muitos personagens reais, os militares, né, Capitão Rodrigues Chaves, João da Costa Alecrim, chamado pelo Monsenhor Chaves de o militar louco, alguma coisa assim, porque ele era muito, né, precipitado, era aquele militar que resolvia a coisa do jeito mais bélico mesmo, é um personagem fascinante, está no livro, né, muitos personagens reais dessa história estão no livro e vão conviver com o personagem fictício, né. E eu acho que isso aqui é gostoso, porque assim, é uma maneira de contar a história de um jeito lúdico, um jeito um pouco mais lúdico, que de repente chama a atenção do leitor de uma forma que a historiografia propriamente dita, né, aquela narrativa mais científica, mais acadêmica, às vezes Não vai prender o leitor, né? às vezes não alcança esse público maior, né? E vindo através de um romance, se interessando para conhecer essa história através do romance, aí sim, aí o leitor interessado em pesquisar vai ler as obras E acadêmicas. você, como historiador, não vai perder nenhum fato importante da real história também, né? A serviço apenas Sim, sim. Né, Inclusive, Alexandre, linguagem. sobre isso, um recurso interessante que eu utilizei nesse livro, eu não vou dizer que eu criei isso, mas assim, eu não tinha visto ainda em obras que eu li do gênero. Uhum. São citações diretas, né, dentro do romance, mas aí o que acontece? Para não fazer aquela citação acadêmica, toda formatadinha lá pela BNT, porque dentro de um romance isso não cabe, o que é que eu faço? Eu apenas modifico a fonte, o tipo de fonte, e tem o rodapé, né, dizendo de onde é aquela citação. Mas essa citação ela vem no texto corrido junto com o texto do narrador, no caso eu, né? Então, assim, é uma maneira de fundamentar a obra, mostrar que mesmo sendo uma obra de cunho fantástico, a parte historiográfica é fundamentada, foi pesquisada. No final do livro tem inclusive a bibliografia, né, com o título das obras pesquisadas. Gente. Agora você imagina, entrevistar um autor, tá? Eu não posso contar o livro todo, eu não posso contar, então a gente tem que, né, fazer toda essa volta na conversa para que você que acompanha o programa tenha assim, interesse em adquirir a obra, interesse em ler a obra, né? Porque não dá para dar os spoilers todos da vida, porque senão fica difícil. Até porque é um livro que trabalha muito com suspense, vai ser gostoso o leitor desvendar tudo isso. Verdade. Ficção, história e realismo fantástico numa saga além das fronteiras do tempo. Esse viajante é você? Será? Todo mundo me pergunta isso. É como diz o Jonathan Lehren aí no início, né? A máquina do tempo é o nosso cérebro, né? Então acho que a gente está fazendo essa viagem constantemente, né? Indo e voltando pro futuro e pro passado o tempo inteiro ao longo da nossa vida. É verdade. Então, eu acho que esse viajante aí somos todos nós, né, na verdade. O Renan, que é o protagonista do livro, que vai fazer essa viagem literalmente no tempo, ele é meio que uma representação, pelo menos de um desejo nosso, mas de uma coisa que a gente realiza mentalmente o tempo todo, nessas revisitas ao passado, as nossas memórias, né? E se fosse? E se não fosse? Exatamente. E se tivesse sido desse jeito? As nossas projeções para o futuro também, de como a gente imagina, como a gente deseja o futuro. Eu acho que esse viajante no tempo, ele tem um pouquinho de cada um de nós. Que bom. Onde que as pessoas podem encontrar o livro? Olha, o livro está nas livrarias Nova Aliança e Entre Livros, né, exclusivamente nessas duas livrarias aqui em Teresina, ou diretamente comigo pelas redes sociais, né, através dos meus contatos aí nas redes sociais. A gente pode disponibilizar o telefone, só o Instagram? Podemos. Tá aparecendo, né? Aqui, não se preocupe. Pronto. Tá bom? Fica fácil. E se esqueceu, hábito, né? Não pegou, fala comigo no Instagram que eu dou os contatos do povo. Perfeito. Tudo, né? Bom, qual o próximo passo? Ele viaja para outro lugar depois dessa? Então, ao realizar essa viagem no tempo para 1823, na verdade esse personagem ele está fazendo uma busca maravilhosa, que é a busca de si mesmo. Né? Ele acaba de sofrer uma perda familiar muito significativa, né? Então o mundo meio que está ausente de sentido para ele nesse momento. E aí numa situação específica ele conhece o seu mentor, que é aquela pessoa que vai guiá-lo nessa aventura.
Ele, logicamente, duvida de tudo isso. Imagina alguém chegar para você e dizer, olha, Alexandre, eu vou te mandar de volta para 1823. O que você acha? Iria. Você iria? Rapaz, eu iria. Eu iria. Eu pensei que ele fosse dizer, eu já fui, aí estava resolvido, né? Estava resolvida a questão. Talvez por já ter ido, eu iria de novo. Ricardo, obrigada demais, foi um papo super gostoso. Eu tenho certeza que essa obra vai ser sucesso também, tanto quanto as outras. É o que a gente espera, o que a gente está buscando. Tá certo, você merece. Eu acho que quem se entrega, né, à sua arte, aquilo que realmente acredita, né? Você acredita no que você faz e não é de hoje. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo espaço nesse programa, viu? Maravilhoso, mais uma vez. E é isso, está aí, gente. Um dia em 1823, confiram lá a história. Façam essa viagem. Bom, essa edição do Cena Aberta fica por aqui. Você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta-feira, 9h30 da noite. Depois a gente tem a nossa reprise no sábado. E o programa também fica disponível no canal do YouTube da TV Assembleia para você acompanhar, compartilhar, assistir, distribuir quando e como você quiser. A gente se vê no próximo encontro. Até lá.